de Foucault, que foi a nossa primeira teoria da psicologia organizacional como um todo. Então, resumidamente, o modelo panóptico de Foucault visa a observação e a vigília constante para que você mensure resultados com a observação de forma de supervisionar diretamente o seu colaborador. Nasceu indiretamente na Segunda Guerra Mundial, com a construção de presídios, né, no formato cilíndrico como um todo, conforme eu mostrei para vocês aqui nesse slide, tá bom? E isso é utilizado diretamente hoje de forma eletrônica, de forma digital ou de forma de planilhas como um todo, tá, gente? Então, esse foi a primeira teoria da psicologia organizacional. Trago para vocês agora a segunda teoria da psicologia organizacional, que é a análise instrumental do comportamento. Então, nós chamamos de AEC, tá? Então, a AEC, ela visa compreender o behavior, que vem de comportamento em inglês. Posso dizer para vocês que o precursor da análise do comportamento é Skinner. Skinner, gente, ele diz uma coisa. A sua teoria se chama comportamento operante porque ela diz que o ser humano é uma resposta do ambiente. Então eu quero que vocês pensem assim. Será que, por exemplo, quando eu vou em uma igreja, o ambiente pede que eu fique em silêncio e faz com que eu, de fato, permaneça em silêncio? Será que, por exemplo, se eu tenho medo do escuro, se eu estou no ambiente escuro, reflete atitudes, ações, determinados comportamentos? Então, Skinner aponta que o comportamento ele é fruto do ambiente. Isso é o ápice dessa teoria, tá, gente? Que Skinner aponta como um todo. Então, veja bem. Olha, eu tenho o ambiente empresarial, fala assim, fulano, se você bater a sua meta este mês, você vai ter um bônus. Então, o ambiente me gerou um estímulo, que é o quê? Produtividade, recompensa, que fez com que eu me comportasse de maneira altamente produtiva para ganhar uma recompensa no final do mês, que seria uma comissão. Então, temos sim um estímulo dado pelo ambiente para desenvolver, ampliar ou reduzir um comportamento. Olha, fulano, se você chegar atrasado mais uma vez, eu vou te dar uma advertência. Opa! O ambiente está, mais uma vez, movendo o quê? Uma técnica, a gente chama de técnica de reforço, né? Para que você reduza um comportamento que seja o seu absenteísmo, ou seja, o seu atraso, a sua saída antecipada, a sua falta injustificada como um todo. Então Skinner, ele sempre diz que as técnicas, os gatilhos, ou digamos assim, que formas que o ambiente pode jogar para que nós tenhamos uma atitude, essa técnica ela pode ser uma técnica de reforço, ou punição, ou extinção. Nós vamos ver no decorrer da aula cada uma dessas técnicas de comportamento de forma positiva ou de forma negativa. Skinner, o precursor da teoria do comportamento operante, ficou mundialmente conhecido quando ele fez o teste da caixa do rato, né? Então, ele deixou o seu ratinho ali, na caixinha dele, por um certo período. E ele fez o seguinte, toda vez que o rato pressionasse aquela barrinha, pode reparar que o ratinho está em pé aqui e segurando, né, pressionando uma barrinha, ele recebia uma consequência, comida ou água. Então, toda vez que ele apertasse ali uma vez, ele teria a sua alimentação. Então, o ratinho sabia que uma única vez ele receberia uma recompensa que era comida e água. Só que se ele apertasse pela segunda vez, ele receberia uma punição, ou seja, a caixa ela seria completamente energizada e o rato tomaria um choque. O que ele percebeu? Que passado um período, o rato parou de apertar a barra pela segunda vez, porque ele sabia que aquela barra, na segunda vez que ele tocasse, ele teria um comportamento negativo, que seria o choque. Então, o choque apenas aconteceria na segunda vez que ele apertasse. Na primeira, ele receberia uma recompensa, a comida ou a água. Isso faz com que o gato tenha um raciocínio quanto
ao que o ambiente está proporcionando para ele. Então, a chance dele apertar pela segunda vez a barra seria baixa dele repetir esse comportamento, porque ele saberia que ele tomaria uma punição e não uma recompensa, como aconteceu todas as vezes na primeira vez que ele apertou a barrinha dele. Então, a teoria da caixa ela ficou muito conhecida como um todo, tá? E deixou aí Skinner completamente confortável para ele ser um precursor aí da psicologia organizacional. Bom, gente, como agora eu vou explicar para vocês técnicas que, segundo Skinner, nós podemos utilizar para ampliar ou diminuir o comportamento das pessoas na sua empresa e na sua vida social também, vamos lá. O primeiro que eu vou apontar aqui para vocês é o reforço, tá? O reforço, gente, ele se resume a quê? Então, o reforço ele pode tanto ser positivo quanto negativo. Então, vamos lá. Eu quero que vocês imaginem agora que nós sempre temos a esposa ou o marido que toda vez que toma banho, deixa a toalha em cima da cama. Pois é, né? Todo mundo passa por isso. E aí, o que nós vamos fazer? Toda vez que você aplica um reforço, é para que aquela atitude ela seja ou reduzida ou ampliada. Então vamos lá. Olha, poxa vida, fulano, mais uma vez você colocou a toalha fora do lugar, né? Tomou o banho e deixou aqui em cima da cama. Ó, eu vou colocar lá no banheiro, que é o lugar correto para você estender a toalha. O nome disso é reforço negativo, porque você expôs uma situação de erro, uma situação que não é viável para aquele comportamento, e você mostrou a solução. Aí vamos supor que nossa função sempre é aplicando reforços negativos, até o momento que o reforço passa a surtir efeito e a pessoa ela coloca a toalha no lugar correto. Opa, a pessoa colocou a toalha no banheiro, estendeu no lugar correto? Parabéns, fulano! Hoje você colocou a toalha certinho no banheiro. Então, o nome disso é reforço positivo. Você positiva aquele comportamento e faz com que a outra pessoa tenha maiores chances de repetir aquele comportamento para ganhar a recompensa que é o elogio. Olha que interessante isso. Então, reforço negativo quando você quer reduzir uma atitude. Reforço positivo quando você quer ampliar aquela atitude. Ok? Tranquilo? Então, da mesma forma, gente, eu coloquei vários exemplos para vocês aí no material teórico. Leiam, porque isso é muito importante, tá? Punição. O próprio nome já diz que a punição, ela também pode ser positiva, como também pode ser negativa. A punição, sempre eu digo para os meus alunos que a punição é o último recurso que você pode utilizar dentro de um contexto organizacional, dentro da sua empresa e até mesmo em um contexto psicológico clínico, tá? Que você vai utilizar nas suas relações pessoais como um todo. Então eu quero que vocês imaginem agora que eu, quanto professor, eu dou aula ali para uma turma de 40 alunos. E eu tenho um aluno, o Pedro, em especial, que ele sempre chega atrasado. E aí eu vou falar assim para ele, falar, Pedrão, seguinte, a próxima aula que você chegar atrasado, você não vai entrar e ficará com falta, tá bom? O nome disso, punição positiva. Por que é uma punição positiva? Vejam bem, antes de eu chegar na punição, eu já trabalhei demasiadamente com reforço, né? Reforço negativo. Poxa, Pedro, de novo chegou atrasado? Tenta na próxima vez chegar no horário. Isso foi reforço negativo. Pedro chegou no horário certo? Parabéns, Pedrão, hoje você chegou no horário. Agora, vai chegar um momento que o reforço ele vai perder um pouco da efetividade. E essa culpa é necessariamente do emissor do reforço, de quem está emitindo esse reforço para a parte, ou também da outra parte receptora do reforço, que não surte mais efeito por conta da forma que ela está recebendo isso, né? O gatilho já não se faz necessário mais. Cria-se um mecanismo de defesa, que nós vamos estudar isso lá na frente em psicanálise com Freud. Então, é muito importante que vocês compreendam o quê? Que eu vou falar assim pro Pedro. Pedro, a próxima aula que você chegar atrasado, você não entrará e ficará com falta. Então, eu fiz uma ameaça de punição. Quando a punição ela não se concretiza, é uma ameaça, é uma punição
positiva. E aí chegou na próxima aula, o Pedro chegou atrasado. Se eu não fizer nada, o reforço acabou. Você não vai conseguir estimular uma mudança de comportamento naquela pessoa. Agora, Pedro, como eu falei na semana anterior, se você chegasse atrasado, você não entraria e ficaria com falta. Pois bem, pode ser deixar a sala, você está com falta. Isso é uma punição negativa. Ou seja, aquilo que eu previ como forma de punição para alcançar um determinado comportamento aconteceu, tá bom? Bom, gente, uma outra forma que nós temos aqui é a extinção. A extinção é quando, de fato, aquele comportamento ele é completamente retirado. Então, toda vez que você não faz mais um reforço, então lembra do caso da toalha? Se você fala assim pro seu companheiro, você começa a perceber que ele deixa a toalha em cima da cama e não fala mais nada, aquele comportamento de mudança será extinto. Tudo que você quer mudar em uma pessoa, se você não fala mais, você cai na extinção, tá? A extinção de mudança comportamental daquele indivíduo, ok? Então, quanto maior reforço você faz para aquele indivíduo, menor vai ser a resistência à extinção do comportamento, tá bom?